E aí, galerinha do YouTube, tudo jóia com vocês? Hoje nós vamos fazer uma avaliação aí sobre o leite condensado da semana passada. Quem abriu seu Facebook, Instagram, o YouTube, o Twitter e não observou o que estava sendo falado sobre o leite condensado? Nós observamos charges, memes sobre o leite condensado. Na maioria das plataformas de redes sociais, nós observamos que esse assunto foi comentado. Mas algo muito interessante que me chamou a atenção aí é que aqueles que é contra o presidente levantaram isso como ponto de acusação. E aqueles que eram a favor criaram memes ou ou argumentaram protegendo o presidente, e aqueles que simplesmente não acreditam em política utilizou isso como uma justificativa. Tá vendo? Por isso que eu não acredito em político nenhum, porque tudo é corrupto. Então já criou um juízo a respeito de uma comunicação, o qual foi feita de forma tendenciosa e não completa. Não foi uma informação completa. Então, por isso, que hoje nós vamos falar sobre esse tipo de ação, o qual trouxe confusão sobre a cabeça da população, para aqueles que não têm costume, inclusive a população brasileira, ela não tem esse costume de buscar, de pesquisar, de filtrar e avaliar essas informações que ela recebe das grandes mídias, das redes sociais, e isso acabou gerando grande conflito aí no raciocínio de muitas pessoas. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir você, não esqueça, inscreva no meu canal se você não é inscrito, tá beleza? Deixe o seu like, tá bom? Se você gostar, deste conteúdo, compartilha para aquelas pessoas que você conhece. Então, o tema de hoje será comunicação. Vem com a gente. Bem, galerinha do YouTube, olha só, a comunicação ela é algo que precisa ser muito clara e objetiva. Tá? Primeiramente nós vamos entender a comunicação, o conceito da comunicação. Comunicação é um termo derivado do latim comunicare, que significa partilhar, que significa participar de algo, e tornar comum. Tá certo? Sendo que a comunicação ela é um elemento fundamental para a interação social humana. Nós vamos ver que existe vários elementos os quais são essenciais para que essa comunicação aconteça. Esse ato de comunicar ele é essencial, Por quê? Porque é através dele que partilhamos as informações e adquirimos conhecimento. A comunicação ela é fundamental para o desenvolvimento social, como também para o desenvolvimento da cultura, o desenvolvimento cultural. Por isso nós temos que estar muito atento com isso. Mas como vamos compreender essa comunicação? Na verdade, a comunicação ela funciona entre uma relação de emissor e receptor. O emissor é aquele conhecido também como locutor ou falante, aquele que transmite a mensagem, e o receptor é aquele que recebe a mensagem, conhecido também como interlocutor ou até mesmo ouvinte. Esse interlocutor ele pode ser uma pessoa, um indivíduo ou um público-alvo. Entre o emissor e o receptor existe a mensagem, o qual é o conteúdo transmitido. A comunicação somente será efetivada se o receptor decodificar esta mensagem, o qual está sendo transmitida pelo emissor. Mas, em outras palavras, a comunicação ela ocorre a partir do momento em que o interlocutor atinge o entendimento, da mensagem. Então, nós vamos observar que existe um código. Esse código é o meio do qual a mensagem ela é transmitida. Por intermédio de fala, de escrita, de gestos, e de imagens, o qual está sendo muito utilizado em redes sociais hoje.
Então nós observamos que nesse caso nós podemos pensar em duas pessoas de países diferentes. Raciocina comigo. Uma fala inglês e a outra fala português. Nós vamos observar se essas duas pessoas sentarem para conversar, que elas não conseguem compreender a língua, né, a pronúncia um do outro, ou seja, o código utilizado por elas é desconhecido, né? Portanto, a mensagem não será inteligível. Isso acaba impossibilitando o processo comunicacional entre as pessoas. Por isso, a educação é fundamental para a construção de um país digno, né? Por quê? Porque onde os pais asseguram a educação dos filhos, isso aumenta a capacidade cognitiva, né, e o desenvolvimento, né, do intelecto do ser humano, né, da criança. Ela passa a ser uma pessoa mais inteligente, com mais conhecimentos. Fazendo assim, a geração vence a corrupção. Porque a capacidade não é apenas de ter pensamento crítico, mas sim de conflitar as informações e buscar uma base a partir de um amplo conhecimento. Isso faz com que todas aquelas comunicações tendenciosas, né, aquelas fake news, né, sejam desmontadas a partir do conhecimento. Porque a pessoa que tem um estudo, um conhecimento, né, ela vai saber decodificar a mensagem qual está sendo transmitida. E aí, a partir daí, ela vai buscar e vai saber se aquilo é falso ou se aquilo é verdade. Entendeu? Então, nós vamos observar que existem vários meios. Esses meios de comunicação, ele é chamado canal. O canal é o meio pelo qual circula a mensagem transmitida com o seu código, né? E aí nós vamos ver, existem jornais, revistas, TVs, rádios, né? Nós vamos ver aí folhetos, folders, né? Redes sociais, né? Da amplitude da internet aí, né? E nós vamos ver o contexto, que também é chamado de referente. É a situação no qual o emissor e o receptor estão inseridos. Através desses pontos aí, nós vamos observar que a linguagem, ela irá adquirir o quê? Diversas funções. Qual é a função dessa linguagem? É emocionar, informar, persuadir, fazer refletir e dentre outras funções. Mas aí observamos que nessa do leite condensado, que ela não foi só a situação do informar ou do refletir, mas do persuadir. Né? Persuadir. Ou positivamente ou negativamente. Né? A imagem, na verdade, denegria a imagem do presidente. Ou construir a imagem do presidente. Então o sentido todo foi persuadir. Ou persuadia positivamente ou persuadia, né, negativamente. Mas aí a informação concreta, nós vamos observar que então esses meios de persuasão, né, acaba causando hoje, principalmente hoje, nós estamos vendo aí a mídia, né, essa mídia muito tendenciosa, o qual despreza os princípios éticos fundamentais da comunicação, que é a primazia da verdade sobre a mentira. Né? E isso tem causado grandes conflitos no país. E nós estamos vendo tudo isso. Por que isso acontece? Né? Exatamente, os princípios éticos eles não mudam, mas sim as situações humanas, o qual condiciona a sua apreciação e a aplicação dessa situação. Ou seja, o sujeito, ele que regulamenta segundo o seu juízo de valor e transmite a informação. Então ele julga se aquilo é correto ou não é. Mas a primazia da verdade, né, sobre a mentira, ela visa outros âmbitos, que ela visa, na verdade, o respeito, né, a honra pessoal, ela é contra a difamação e as calúnias. Enfim, ela preza pela dignidade humana. E o que nós estamos vendo hoje, na verdade,
é uma comunicação o qual está abalada. Por isso foi construído esse princípio ético. Porque a comunicação social ela alterou-se as relações entre os poderes público e a intelectualidade. Ela surgiu a partir de climas conflitantes entre a imprensa e os poderes públicos. Por quê? Porque a imprensa surgiu como poder, como um novo poder contra os políticos, algumas atuações nem sempre éticas da parte dos jornalistas, os jornalistas tendenciosos, militantes. Isso aí incendiou muito a ira dos políticos contra a imprensa. E aí ainda começou o aparecimento aí dos meios de comunicação através da internet, dando liberdade de comunicação para todos. Então, como ampliou a comunicação, aumentou mais a possibilidade de manipulação e distorção dessa comunicação social, tá beleza? Isso, então, instituiu-se nos códigos deontológicos da comunicação social uma aceitação de critérios de avaliação. Presumidamente, derivados de Deus, do temor a Deus, como também derivados da razão, das leis sociais, da consciência profissional do jornalista ou daquele que está transmitindo a mensagem e a boa vontade em fazer aquilo que é o correto. Então nós vamos observar aí que no passar do tempo ela sofre um abalo muito grande. Por quê? Porque ela sofre uma alteração em que a verdade não é mais buscada como objetivo específico da inteligência. Nem Deus, então eles colocam nem Deus mais como princípio de fidelidade ou orientação da vida. É uma falha do ser humano, ele começa a tirar Deus do ponto principal aí de orientação da vida. A inteligência, a verdade não é mais um objetivo específico de inteligência, Nem a metafísica, nem a religião pode oferecer critérios válidos de conduta. Então começa a ter esse outro raciocínio. A reflexão ética é substituída pela astúcia, pelo pragmatismo, pela casuística, legalidade, sendo que o pragmatismo ele envolve a produção de sentidos dos processos comunicativos, os quais abrange diversos tipos de textos, direcionando a uma variedade de vertentes, situacionalidade, que envolve a situação da comunicativa, a intencionalidade, qual que é a intenção dessa comunicação, qual que é a intenção de quem produz a mensagem, a aceitabilidade, como o público está aceitando, como o receptor está recebendo essa mensagem, está gostando, mesmo que às vezes ela não seja uma mensagem verdadeira, não seja uma notícia verdadeira, mas como ele está recebendo isso? Ele está aceitando isso de bom grado, está publicando, está compartilhando aquilo que é errado. Então vem uma reflexão muito grande. O pragmatismo ele coloca muito isso. Se tem um público aprovando aquilo que é errado, então vamos continuar fazendo errado. E a informatividade, que envolve as informações das mensagens emitidas pelo locutor, a intextualidade, que envolve a relação com outros textos, Então junta outros textos, muita gente está falando, então eu também vou falar. Muita gente está publicando, então eu também vou publicar. Então nós estamos vendo aí que o pragmatismo, aquilo que é prático, aquilo que é aceitável, ele acaba sendo o quê? Ele acaba prevalecendo, diante da sociedade. É o que nós estamos observando aí. E ao longo do período depois nós vamos ver que veio então uma preocupação jurídica, porque devido a grandes conflitos, a grandes situações, veio então as preocupações. Então começa a busca para evitar a eventualidade e resolver os conflitos de interesses existente entre a imprensa e as autoridades públicas, o poder público, a necessidade de objetividade e veracidade e credibilidade, mas não em virtude do valor em si da verdade ou da honestidade profissional,
mas sim simplesmente pelo prazer de resolver o problema e o conflito o qual estava existindo entre eu e você. Ó, calma aí, eu não concordei, ele também não concordou. Que jeito que nós vamos resolver isso? Ah, então vamos lá na objetividade, na veracidade, na credibilidade, segundo aquilo que é conveniente para mim, aquilo que é conveniente para você, vamos resolver. E aí o que acontece? Acabou abandonando a virtude da verdade, né, e da honestidade profissional. Foram criados novos códigos, né, deontológicos, criados pelas próprias associações profissionais da informação, o qual reduzem as meras recomendações de boa vontade, né, e que podem ser facilmente violadas. Então eles criam novas regras adaptadas. E aí seria a ética da comunicação versus lógica empresarial. Então começou o que? Já tirou aquele sentido de informar e passou para âmbitos econômicos, políticos e ideológicos, né? Então o padrão ético ele já não é mais a verdade objetiva como paradigma ideal, mas a sinceridade subjetiva, né? Com menor carga de responsabilidade. A verdade informativa não é a que se refere a uma realidade original. Passou a ser, então, o próprio meio, né, começou a fabricar, né, e transmitir a informação como se fosse uma obra exclusiva. Ou seja, eu estou falando a minha verdade, então essa é a minha verdade. Uma civilização da imagem do exibicionismo, né, onde as celebridades com monopólios faz manipulação informativa, né, em escala até mundial. Aí nós vamos ver a revolução tecnológica com a criação da realidade através de recursos audiovisuais, o qual é capaz de ludibriar, né, e de informar aquilo que na realidade não é, né, cria meios de informar aquilo que na verdade não é. Então nós vamos ver, essa mentalidade aí da pós-moderna, ela pensa que não há razão para falar aquilo que é verdadeiro, que são verdadeiros. Não, simplesmente vamos transmitir aquilo que é bom, aquilo que é aceitável, aquilo que é belo, né? Aquilo que o público aplaude, né? A questão ética ela ficou reduzida a uma questão de gosto e ausência de gosto. Se o público está gostando, então vamos informar o público aquilo que ele está gostando. Se o público não gosta, então não vamos informar. Então, por isso, a grande importância da educação nesse processo aí da comunicação. Porque se o público é semi-analfabeto ou um analfabeto funcional, ele é capaz de aceitar qualquer informação. Agora, se ele tem conhecimento, se ele é uma pessoa crítica com conhecimento, né, ele vai ser capaz de buscar o quê? Uma informação, aquilo que é produtivo e construtivo para o ser humano. E aí ele vai tirar esse mercantilismo da comunicação social, fazendo assim a comunicação ser uma comunicação íntegra, né, e moral e ética. Entendeu?